Lembrando que os halogênios são os elementos da família 7A, e o mesmo acontece com os outros halogênios. Nós verificamos experimentalmente que a ordem de reatividade é flúor maior que o cloro, maior que o bromo, maior que o iodo. Dessa maneira, o flúor é o halogênio que possui maior tendência para reagir, e o iodo é o halogênio que possui menor tendência para reagir. Se o hidrogênio for substituído por um cloro, teremos uma cloração. Se o hidrogênio for substituído por um bromo, teremos uma bromação, e assim sucessivamente. Após a monocloração de um alcano, a reação pode prosseguir, se houver cloro disponível, conduzindo a derivados com 2 ou mais átomos de halogênio. Vejamos o exemplo esquemático. Esse é um método que permite produzir os derivados halogenados do metano, como clorometano, diclorometano, triclorometano, tetraclorometano. Agora vamos compreender melhor o mecanismo das reações orgânicas. Temos 2 tipos de ruptura ou clivagem da ligação covalente: a clivagem homolítica e a clivagem heterolítica. Clivagem ou cisão homolítica é a ruptura da ligação covalente comum de forma homogênea, ou seja, cada átomo permanece com um elétron da ligação e ocorre a produção de radicais. Observe que o átomo A e o átomo B estão unidos por meio de ligação covalente. E na ligação covalente acontece o compartilhamento de elétrons. Depois que ocorre a ruptura dessa ligação, cada átomo ficará com um elétron, formando os radicais. Clivagem ou cisão heterolítica é a ruptura da ligação covalente comum de forma heterogênea, ou seja, um dos átomos permanece com o par de elétrons da ligação e ocorre a produção de íons, íon positivo, íon negativo. A heterólise de uma ligação que contém carbono pode gerar 2 tipos de íons. Os íons com carga positiva são chamados de carbocátions e os íons com carga negativa são chamados de carbânions. Perceba que antes da formação do carbocátion, o carbono estava polarizado positivamente e o outro átomo, Z, estava polarizado negativamente. Depois que acontece a heterólise, o carbono fica com a carga positiva e o outro átomo, o Z, fica com carga negativa. Já no caso do carbânion, antes da cisão heterolítica, o carbono estava polarizado negativamente e o átomo ligado a ele estava polarizado positivamente. Depois que ocorre a heterólise, ou cisão heterolítica, ou ruptura heterolítica, o carbono fica negativo e o outro átomo fica com o íon positivo. Aqui temos algumas observações importantes. Os radicais livres, os carbocátions e os carbânions são espécies altamente reativas, atuam como intermediários transitórios em reações orgânicas. Os cátions de carbono são chamados de carbocátions, conforme eu já falei para vocês. Os ânions de carbono são chamados de carbânions. Os radicais livres e os carbocátions são espécies deficientes em elétrons. Os carbânions são espécies ricas em elétrons. Bom, eu não poderia deixar de falar de algumas definições relevantes.
O que são eletrófilos? São reagentes que procuram elétrons, ou seja, gostam de elétrons. Filo significa amigo, elétron tem carga negativa. Sendo assim, o eletrófilo irá sempre atacar a parte negativa de uma molécula. Não esqueça disso, eletrófilo sempre irá atacar a parte negativa de uma molécula. E o que são nucleófilos? São reagentes que procuram prótons ou centros positivos. Núcleo tem a ver com carga positiva, portanto, o nucleófilo irá sempre atacar a parte positiva de uma molécula. Qual é a definição para ácidos de Lewis? São espécies capazes de receber um par de elétrons. Qual é a definição para bases de Lewis? São espécies capazes de doar um par de elétrons. Vale ressaltar que essas definições são fundamentais. Uma dúvida que pode surgir: os ácidos de Lewis são eletrófilos ou nucleófilos? Os ácidos de Lewis são eletrófilos, ou seja, procuram elétrons. E as bases de Lewis são eletrófilos ou nucleófilos? As bases de Lewis são nucleófilos, ou seja, doam elétrons para um núcleo. É preciso ressaltar que o primeiro tipo de reação orgânica que estamos estudando são as reações de substituição, que consistem na substituição de um átomo ou grupo de átomos por outro átomo ou grupo de átomos. Isso eu já expliquei a vocês. O mecanismo das reações de substituição podem acontecer via radical livre, podem ser reações de substituição nucleofílica ou podem ser reações de substituição eletrofílica. Nós estudaremos cada uma. À medida que a química foi progredindo, os cientistas não se contentaram em apenas constatar a existência de reações orgânicas. O passo seguinte foi entender como as reações ocorrem, porque algumas são mais rápidas e outras mais lentas, como age a ajuda externa da luz, os catalisadores e assim por diante. Pois bem, a solução dessas questões está no chamado mecanismo da reação, que nos mostra as etapas que a reação percorre. Com ele, poderemos controlar melhor a reação, facilitando seu andamento e conseguindo um melhor rendimento. Como se processa, por exemplo, a reação seguinte, que por sinal já foi mencionada? O mecanismo dessa reação é via radical livre. As moléculas das substâncias CH4 e Cl2 são apolares, bastante estáveis e resistem à quebra de suas ligações. A energia da luz, porém, promove a seguinte quebra. Note que nessa quebra houve uma divisão igual dos dois elétrons da ligação covalente. Em outras palavras, cada átomo de cloro acabou ficando com seu próprio elétron. Isso é o que denominamos clivagem ou cisão homolítica, também chamada de homólise. Desse modo, formam-se dois cloros, que serão os radicais livres. E nos radicais livres, existe um elétron isolado ou desemparelhado. O processo, porém, não para por aí. É bom relembrar que os elétrons procuram sempre se agrupar aos pares. Sendo assim, os radicais livres são, em geral, muito instáveis, porque o elétron desemparelhado procura se juntar a um elétron parceiro. Por esse motivo, a reação continua. Perceba que na segunda etapa da reação, o radical livre cloro
se encontrou com um parceiro que foi o hidrogênio retirado do CH4, formando o HCl. Consequentemente, o CH4 perdeu um hidrogênio e se transformou em um novo radical livre, que é o CH3 com seu elétron desemparelhado. Na terceira etapa, observamos o radical CH3 partindo para reagir com uma nova molécula de Cl2. Então, teremos a formação de um novo radical livre, o cloro, com seu elétron desemparelhado, que volta à segunda etapa, de tal maneira que a segunda e a terceira etapa se repetem milhares de vezes. É por esse motivo que a primeira etapa é chamada de etapa de iniciação, enquanto a segunda e a terceira etapa são denominadas etapas de propagação da reação global. A essa repetição damos o nome de reação em cadeia, porém, não devemos imaginar que a reação vai prosseguir indefinidamente. Aos poucos, os radicais livres da segunda e da terceira etapa vão sendo transformados por reações como essas, da quarta etapa. Essa finalização não é desejada, mas sempre ocorre e produz inclusive produtos não previstos, que são subprodutos, como é o caso do CH3CH3. O que acabamos de ver é um exemplo de reação que se processa pelo chamado mecanismo de radicais livres. Esse tipo de mecanismo aparece em muitas reações químicas e bioquímicas e é responsável, por exemplo, pela maior ou menor polimerização em certos plásticos, pelos processos de envelhecimento do nosso organismo também.